Oi, pessoal. No primeiro vídeo que eu fiz, vocês perceberam que minha impressora estava trabalhando, né? Ali eu estava imprimindo duas encomendas, uma agenda anual e uma agenda para estudo pessoal. Eu já imprimi todas as folhas, deixei aqui bem separada, né? Imprimi a capa, imprimi o miolo. O miolo são as folhas que vão dentro, aquilo que compõe a agenda. Então, eu deixei aqui tudo separadinho, já pronto já para cortar e para poder montar as nossas duas agendas. Como eu falei para vocês, toda semana eu vou gravar um vídeo mostrando como é que vocês podem fazer uma agenda sem precisar de uma encadenadora, de uma plastificadora, de uma laminadora. E é isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Eu deixei aqui já separado, certo? Deixei aqui as duas agendas separadas, já impressas, só para montar. Como vocês podem ver, já tenho aqui um tanto cortado, certo? E o restante para poder cortar, para a gente poder montar. O que é que a gente vai precisar para essa primeira parte? Um estilete. O meu estilete chega a já tá velhinho, já acabado de tanto uso. Então pode ser um estilete simples, certo? Aquele estilete que vocês podem comprar na papelaria ou na Shopee vende. E eu tenho dois, né? Eu tenho esse daqui eu já troquei as lâminas várias vezes. E por isso que ele tá pequenininho, certo? E depois eu posso ensinar vocês como trocar a lâmina desse estilete que é mais simples, certo? Daí aqui vocês podem estar trocando a lâmina para poder agilizar o trabalho. E eu tenho esse daqui, que é um estilete um pouco mais fino, mais preciso. E eu comprei eles na Shopee. Esse, ele veio com 6 lâminas, então eu posso estar retirando essa parte e colocando uma outra lâmina. Também foi baratinho. Eu preciso trocar porque eles já tem 2 anos já que eu uso eles, para vocês verem que apesar deles serem poucos, serem simples, mas eles têm uma boa durabilidade, já tem 2 anos, então eu preciso trocar. Então o que é que a gente vai precisar nessa primeira parte? Estilete, né? Régua e um papel de ofício que a gente vai dobrar ao meio, pra gente ter uma base. Então a gente vai pegar um papel pra gente poder dobrar. Ele tem que ficar bem certinho, uma ponta na outra, porque esse daqui vai ser a nossa base pra gente fazer o nosso corte. Eu vou mostrar para vocês apenas um tanto, certo? Porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Então eu vou mostrar para vocês apenas algumas folhas para poder cortar. Vocês podem juntar assim toda essa quantidade aqui e cortar. Porém, como é com estilete, eu não recomendo cortar uma grande quantidade ao mesmo tempo, para não correr o risco de acabar perdendo o corte ou rasgar a folha. Então, para quem está começando, é melhor que seja de pouquinho em pouquinho, tá bom? Então, assim, eu vou mostrar apenas uma parte de como eu corto. E aí depois eu mostro o restante pra gente poder ir montando a nossa agenda, certo? Então agora no momento eu só vou mostrar uma parte. Eu vou separar aqui o que a gente vai usar, né? A régua. Hoje eu vou utilizar este estilete aqui. Esse daqui eu vou guardar porque, coitadinho do bichinho, já tá todo acabado. E daí eu vou separar aquela que a gente vai usar agora, tá? Pra eu poder mostrar pra vocês como é que eu vou cortar. Vou separar, isso aqui é a guarda, tá? Depois eu vou explicar pra vocês por que a guarda, por que se chama de guarda e onde é que a gente coloca. Isso aqui é um papel adesivo, certo? Então eu vou separar essa parte que a gente não vai usar agora. Essa daqui é a capa, que também a gente não vai usar agora, tá? Daqui é a capa. Ele foi impresso em um papel fotográfico adesivo 130 gramas. Antes de a gente usar, a gente vai precisar laminar ele.
Também eu vou explicar como é que a gente lamina, com que a gente lamina e como se faz a laminação, tá? Esse daqui é o fundo. Também a gente vai deixar para usar depois, certo? Então, esses três aqui a gente vai separar, que a gente não vai usar agora. A laminação, ela é importante para ter uma durabilidade, porque a agenda é uma coisa que a gente pega o tempo todo, que a gente bota na bolsa, que a gente leva, ou então que a gente coloca em qualquer lugar. Então, precisa ter uma proteção maior, e a laminação serve para isso, tá? Esse daqui é o nosso miolo, que é o que vai dentro da agenda, né? Eu vou começar pelo estudo pessoal, pela agenda de estudo pessoal. Já tem um tanto ali cortado, que vocês viram, e daqui é o restante. Como eu vou mostrar pra vocês só uma parte, então eu vou pegar só a metade, certo? Porque daí não corre o risco da gente rasgar, cortar uma parte que não deve, e aí estragar todo o nosso trabalho e a gente ter que imprimir tudo de novo. Então o primeiro passo é a gente acertar bem bonitinho. Isso aqui é a minha base de corte, tá? E também já tá velhinha, é a moto, tá, gente? Então, barulhos acontecem, como eu disse pra vocês no início. Eu não tenho um espaço adequado para poder tá fazendo os vídeos, para poder fazer meus materiais. Então, eu utilizo o espaço que eu tenho. E, infelizmente, tá muito calor para mim deixar a janela fechada. Não posso ligar o ventilador, porque se eu ligar o ventilador, os papéis vão voar. Então, eu deixei a janela aberta e daí vem o barulho dos carros, das motos, né? Enfim. Então, isso aqui é minha base de corte. É muito importante, porque logo quando eu comecei, eu não comprei a base de corte. Ela tá até já bem usada, mas eu não comprei a base de corte. E o que foi que aconteceu? Eu estraguei uma mesa de madeira que eu tinha. Porque eu botava o papel para poder cortar com estilete. E daí o estilete passava depois, né? Que eu tinha que passar várias e várias vezes. Vou mostrar para vocês aqui agora. E o que aconteceu? Estragou toda a minha mesa de madeira, porque o estilete foi cortando a mesa, né? Então, se vocês não têm um espaço adequado, se vocês não têm um lugar adequado para vocês cortarem, então eu recomendo que vocês comprem essa base de corte. Ela é um material mais resistente, ela é bem durinha, feita exatamente para isso, e ela não é cara, tá? Essa daqui, se eu não me engano, ela é um A3, isso, tá aqui, base de corte dupla face A3. E ela custou, acho que foi 26 reais, se eu não me engano. Foi na Shopee que eu comprei. Ela custou 26 reais. Então, não é muito caro, tá? E se vocês não têm um lugar para vocês fazerem o corte, é necessário que vocês tenham, para que vocês não estraguem a mesa de vocês. E garante mais durabilidade para o estilete, né? Porque eu usei, antes da mesa, eu usava uma peça de cerâmica e isso estragava meu estilete. Eu tinha que estar sempre trocando o estilete porque estragava, né? Aí eu fui para a mesa de madeira, estraguei a mesa de madeira. Então é necessário que tenha, sim, a base de corte, tá bom? Então o primeiro passo aqui, ó, a gente vai ajeitar bem direitinho. Tem que ficar ponta com ponta, bem retinho mesmo. Posiciona na base de corte e vai consertando os lugares que vocês perceberem que não tá tão reto assim, tá? Tem que ficar ponta com ponta. Depois, eu vou dar mais uma ajeitadinha aqui na minha base aqui no papel, que ele não ficou ponta com ponta. Pode ser qualquer papel. Eu tô usando esse daqui porque foi o que eu deu errado a impressão. E foi algo que já tava aqui, né? Mas vocês podem utilizar qualquer papel que vocês consigam dobrar. Pode até ser um mais grossinho, caso vocês queiram. Pode ser um mais grossinho para vocês terem um controle a mais, assim, né? Se vocês acharem melhor. Mas eu vou usar esse daqui mesmo. Sim, o papel que eu uso é um offset, tá? Papel de ofício normal. Vocês podem utilizar 90 gramas ou 75.
Esse daqui eu tô usando 90 gramas. Na agenda é melhor que seja 90 gramas, porque tem uma maior durabilidade. E se vocês forem como a mim, eu gosto de passar um marcador de página, eu gosto de pintar. E o 90 gramas vai fazer com que a tinta do marcador de página não passe para outra folha, não manche a outra folha. Então, por isso que é importante ter esse de 90 gramas. Pode fazer de 75? Pode, sem problema nenhum. Mas o de 90 gramas, para uma agenda, eu acho melhor, porque se a pessoa for passar um marca-página, não vai manchar a outra folha, tá? Beleza. Fiz aqui, deixei aqui bem certinho. E daí eu vou posicionar em uma parte. Ah, acabou que não ficou bem certinho do jeito que eu queria. Deixa eu só consertar aqui. Ok. Eu vou colocar aqui em cima, ponta com ponta também. Vou ajeitar. Eu ainda acho que não tá ponta com ponta. Eu tô sem óculos e aí dificulta um pouco mais o meu trabalho. Mas eu acho que aqui agora foi. Vou ajeitar aqui, não, ainda tá um pouquinho torto. É muito importante que esteja ponta com ponta para não sair errado, certo? Então eu vou posicionar aqui, colocar. Daí eu venho com a régua e coloco bem rente a base da folha aqui, ó. A primeira folha que a gente colocou como marcação, essa daqui. Então, a gente vai colocar bem rente ao finalzinho dela, pra gente saber onde é que a gente precisa cortar, pra que ela fique meio a meio. Eu acho que eu vou utilizar o outro estilete, pessoal. Como ele é um pouquinho maior, ele vai me dar um pouquinho mais de aderência aqui, de base. Então, segurem bem a régua pra não correr, tá? E cuidado com o dedo. Digo isso por experiência própria. Não foi nenhuma nem duas vezes que o estilete passou no meu dedo. Então, se possível, deixe um pouquinho afastado, tá? Pra não ir no seu dedo. Então, aqui, segura bem pra régua não correr e vem com o estilete pra poder cortar o papel. Por isso que é bom que seja pouco, porque tá vendo? Eu fui cortando e ele foi saindo. Então é bom que seja uma quantidade pequena de papel para quando eles forem saindo, você não se atrapalhar e acabar cortando mais do que deve. Ou sem querer ir passando na folha que soltou, certo? Aí, vocês viram? Ele mesmo foi saindo aqui, ó. Então, é importante ser poucas folhas. Daí, vai fazendo o movimento para poder cortar. Vai afastando, né? As que já foram cortadas. Dá uma olhadinha. Vê se já cortou tudo. Já cortei. E é isso aqui, ó. Aqui ficou uma pontinha, tá vendo? Que veio no estilete. Daí é só pegar a tesourinha depois e passar aqui que tá tranquilo. Pronto, já tenho mais uma parte aqui do miolo. E a gente já tá começando a formar a nossa agenda. Pode acontecer, como aconteceu aqui agora que eu vou mostrar pra vocês. Pode acontecer de um lado ficar maior que o outro. Por isso que é importante aquela folha ali de base que a gente teve,
tá uma pontinha na outra. Mas sim, pode acontecer de um ficar maior que o outro. Não sei se vocês vão perceber aí, ó. Deixa eu ver aqui. Tá vendo? Ó o espaço que deu. Daí depois a gente vai ter que tirar. Daí a gente vai ter que tirar essa parte, né? Que a gente chama de refilar. Mas daí também cabe a cada um, né? Porque não vai mostrar muito. Como eu falei, aqui a gente vai... Eu mostrei aqui só uma parte, né? Cortando. Eu vou terminar de cortar o restante, certo? E daí, quando for a hora de vir pra capa, que eu mostrei ali pra vocês, pra poder fazer a capa, daí eu volto, certo? Que daí eu vou mostrar pra vocês como laminar a nossa capa e como colocar no papelão. Daí eu volto e mostro pra vocês o final, tá? Pra gente poder montar a nossa agenda juntos. Aí eu vou terminar de cortar o restante ali e quando for pra capa, daí eu volto e mostro pra vocês.